Abram na carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 2, por favor. Amém? Quem achou? Amém? Pode ficar de pé para a leitura pública da palavra. Amém, gente? Amém. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Amém, gente? Amém. Vamos orar. Pedir ao Senhor graça e misericórdia, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por essa leitura, por esse momento, por essa graça. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor, que é bom, que é eterno, que é gracioso, possa derramar graça aos nossos corações através da exposição da Tua palavra. Fala aos nossos corações que Tu és justo, Tu és bom, e aqui estamos para se submeter à Tua vontade e à Tua graça. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo e me dá graça para que eu possa expor o Teu Evangelho, Senhor. Então assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Poder se entender, tá? Amém, gente? O apóstolo Paulo, ele faz referência a um ponto muito fundamental. Obrigado. Vou embora. Ele traz aqui um ponto muito importante que diz e trata os cristãos a um ponto que a gente precisa chegar, que é o fator espiritual e da maturidade cristã. Como assim, pastor? Veja só. O apóstolo Paulo, vou ler com vocês, e em seguida nós iremos falar ponto a ponto aquilo que é essencial para a nossa fé e para o nosso crescimento. E o seguinte, irmãos, está falando conosco, amém, gente? Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não sejam também tentados. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Aqui mostra mais uma vez a comunhão da igreja, né, gente? É um dos pontos essenciais que a igreja precisa entender, que é o fator da comunhão, da união. Que a gente só pode saber se algum irmão está em falta em alguma coisa, principalmente no seu fator caráter, sua vida, se a gente o conhece, amém? Se a gente tem um certo nível de intimidade com aquele irmão. Se a gente não tem um nível de intimidade com aquele irmão, a gente não vai saber qual é a falta que aquele irmão tem. Amém, gente? Porque a vida cristã, e o verso 2 diz assim, leve a carga uns dos outros. Para que eu possa conhecer a sua dor, eu preciso lhe conhecer. Eu preciso estar perto de você. Amém? E você não pode ser uma pessoa omissa, uma pessoa que se esconde e não consegue falar das suas dores. Porque uma pessoa que está em Cristo Jesus e faz parte de uma igreja, ela tem que abrir o seu coração. Amém, gente? Ah, pastor, mas só que dentro da igreja tem pessoa falsa. E onde não tem gente falsa? Na igreja tem gente falsa. No mundo tem gente falsa. Nas festas tem gente falsa. Todo lugar tem gente falsa. Amém, gente? Graças a Deus que a igreja consegue trazer uma identidade de quem é falso e quem não é. Aos tempos Deus vai revelando. No mundo demora mais um pouquinho, né? Na igreja é mais rápido você conhecer quem é falso e quem não é falso. Amém, gente? E infelizmente nós chegamos em um tempo que você se tornou individual. Uma pessoa muito reservada.
E você diz, eu não quero saber do problema dos outros não, pastor. O problema lá e vai cair. Nós falamos de igreja. Amém, gente? Pessoas que você vê que é salva. Pessoas que estão lutando contra o pecado. Pessoas que estão ali fracas. Pessoas que estão ali tentando viver uma vida com Cristo. Eu não falo daquelas pessoas que estão na igreja por estar. Eu não falo daquelas pessoas que a gente conhece dentro da nossa casa, família, enfim, que não quer nada com a vida. Não é esses que eu estou falando. Esses, de fato, você tem que deixar mesmo de lado, porque não querem, porque chance tem, oportunidade tem e não querem. Paulo está falando para aqueles que, de fato, querem ser transformados. Porque eu vou dizer para você, quando você vem até o pastor para conversar com o pastor, é porque você quer ser transformado, concorda comigo? Quando você abre o seu coração, você diz o que está se passando, fala das suas fraquezas, das suas limitações, está sendo, pastor, me ajude. Então, é uma pessoa que está passando pelo processo da fraqueza e precisa ser fortalecido, amém, gente? Aí que a igreja entra em ação. Mas não é aquele membro, aquele homem ou aquela mulher que está ali tentando enganar todos com lábia, por debaixo dos panos, tem chance, tem oportunidade e não agarra nenhuma delas para ser transformado. Essa a Bíblia manda a gente deixar de lado, porque não querem nada, não querem ser fortalecidos, querem viver ainda no campo da carnalidade. Esses daí você deve abandonar. Amém, gente? Então nós temos que ter essa imagem de que é importante viver uma vida cristã autêntica dentro da igreja para que a gente passe segurança para o outro. Amém, gente? Porque dentro da igreja, infelizmente, acontece o fator do grupo. Que muitas pessoas não têm uma segurança de abrir o coração, porque, rapaz, eu falo não, porque se eu falar ali com fulano, daqui a pouco se espalha por todo mundo na igreja, e daqui a pouco está um bafafá tão grande, que era uma coisa que era para ficar em oculto, daqui a pouco todo mundo sabe. Isso mostra ser uma pessoa imatura. E nós devemos ter cuidado com isso, amém, gente? Gente, eu sei da vida de muitas pessoas, mas você nunca ouviu falar de nenhuma delas. Coisas que são graves e particulares. Tem pessoas que às vezes você fala, convive, que eu sei de coisa. É irmão, é crente, que eu sei de coisa. Você diz, meu Deus do céu, eu não acredito que o irmão ou a irmã fazia isso não, pastor. É, fazia. E é irmão em Cristo? É irmão em Cristo porque buscou ajuda. Buscou o quê? Socorro. Amém, gente? Então, Paulo está dizendo o seguinte, irmão, se você for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, Paulo está trazendo a imagem de que nós devemos carregar ou não ser pego de surpresa quando uma coisa acontecer na igreja. Porque às vezes a gente se sente surpreso. Gente, não fique surpreso com ninguém. Nós somos capazes de fazer as piores coisas. Quem nos refreia é a graça de Cristo. Muitas das vezes a gente olha para muitos quando dizem assim, rapaz, eu não sabia que fulano estava fazendo isso. Eu não sabia que fulano era capaz de fazer. Gente, nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Porque somos maus. O que derrama sobre nós é a graça de Deus sobre nossas vidas, que nos refreia em fazer muitas coisas. Porque a nossa carne, ela quer coisas terríveis. Ela quer fazer coisas perversas contra um Deus santo. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser pegos de surpresa. Amém, gente? O apóstolo Paulo diz o seguinte, vós que sois espirituais. Aqui está o grande dilema da igreja. É irmãos que devem buscar o crescimento espiritual, para que a igreja ela seja enraizada com irmãos maduros na fé. Observe uma coisa, que Paulo está dizendo que esses problemas vão chegar até você. Porque você é maduro para receber esse tipo de problema. É Deus que vai trazer até você. E quantas das vezes, infelizmente, nós falhamos e erramos quando muitas das coisas chegam na nossa vida e a gente não sabe absorver e começa a espalhar coisas dentro da igreja, dentro da família, dizendo a um, dizendo a outro, fofocando para um, fofocando para outro, criando raiz de amargura nos outros. Isso mostra um nível que você não é espiritual. E você não está pronto para ouvir ninguém. É como eu digo, se você não está pronto para ouvir ninguém, não escute. Não escute, nem dê atenção. Diga, meu irmão, eu não sou capaz de ouvir você. Eu não tenho maturidade de ouvir você. Eu vou te direcionar para um irmão maduro que possa te acompanhar. E nós temos esse grande problema de se achar maduro. E nos momentos de pressão, a gente começa a lançar para um, para outro, falando coisas que não era para a gente falar. E o apóstolo Paulo diz, vocês que são maduros. O que é uma pessoa madura para o apóstolo Paulo? É aqueles que andam no Espírito. É aqueles que sabem resolver problemas da forma mais correta possível. Como nós temos resolvido os problemas na nossa vida. Porque tem pessoas que só resolvem problema brigando.
gritando, se engalfiando. Pessoas que não conseguem sentar, conversar, dialogar e orar no final de uma conversa, muitas vezes conturbada ou desconfortável. E infelizmente tem pessoas que fogem dessa responsabilidade. Isso mostra que você não é uma pessoa madura. Quantos homens, quantas mulheres eu vejo e acompanho quando diz o seguinte: pastor, já chamei o meu esposo para conversar várias vezes, ele não quer. Pastor, eu chamei a minha esposa para conversar, mas ela não quer. Isso mostra um nível de maturidade. E eu digo uma coisa a você falando sobre casamento. Casamento tem que ter maturidade. Porque chega-se um prazo no casamento que quer ter e exige sim maturidade. Você precisa ser maduro, principalmente você que confessa a fé em Cristo Jesus. De ouvir as suas falhas, ouvir os seus defeitos e dizer: de fato estou errado e vou corrigir isso aqui. É porque é para isso que Deus nos chama. E nós devemos ter essa sensibilidade de saber ouvir o fardo do outro e muitas vezes trazer para nós, porque o outro está pedindo socorro, está pedindo ajuda. E às vezes a gente não sabe ouvir o outro. Às vezes a gente se coloca numa posição desconfortável de se achar que está plenamente certo. E o nosso ego, ele é muito inflamado, gente. Você concorda comigo? Nós temos um ego tão inflamado que quando a gente é advertido, a gente se chateia. A gente fica com raiva. E ainda de mais assim, certo só é você. Você não tem falha não, seu santo, você é perfeito, né? E a gente entra nesse campo. E acaba quebrando a cara. Porque quando a gente repreende o outro, é por amor, amém, gente? É por graça. É por misericórdia. E Paulo está falando que quando esses homens vêm até nós, ele diz: vós que sois espiritual. Ele está tratando nós como pessoas espirituais. Pessoas que andam no Espírito. É tanto que o contexto do que Paulo está falando, de Gálatas 5, 22 e 23, fala dos frutos do Espírito. Tem que haver em nós, gente, no verso 22, o fruto do Espírito, que é amor. Amém, gente? O que falta às vezes em nós é o amor. O que é o amor? É o amor incondicional, é amar o outro independente de qualquer situação, de qualquer momento ou adversidade. Isso falta muito em nós. E maturidade é amar de forma independente, sem querer nada em troca. Amém, gente? Isso é amor. Foi o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Foi um amor incondicional. Alegria. Uma pessoa madura, ela é alegre, sabe dividir as coisas na sua vida. Quantas das vezes nós temos visto pessoas que, pelo simples fato de estar passando por momentos difíceis, elas fecham a cara, elas não conseguem transbordar alegria. E se esquecem de que a dor, ela é sua. Muitas das vezes a dor, ela é sua. Por que, pastor, a dor é minha? Porque a escolha foi sua. Amém, gente? Então a dor, ela é de quem? Ela é sua. Se você não sabe lidar com ela, por favor, procure alguém para desabafar, para conversar, pessoas que te ajudem e te direcione. Vou dar exemplo para você. Você tem um pequeno atrito no seu relacionamento e você busca uma pessoa para conversar, se ela é uma amiga para conversar. O que é que essa amiga faz quando ela não tem a mente de Cristo? Ah, mulher, deixa esse macho e arruma outro. É ou não é? Eu acho que não é não. Toma até um copo d'água. Ah, mulher, aquele homem é muito ruim para mim. Merece logo uma cangaia. É o que o mundo fala. É assim ou não é? Isso é vice-versa, tá? Quando o homem procura, homem, deixa aquela bruxa, aquela mulher lá presta, tanta mulher aí boa no mundo. Isso mostra assim uma mente que não é cativa a Jesus. Que uma pessoa espiritual diz: meu irmão, a maior solução é Jesus. Vamos tentar resolver isso à luz das Escrituras. Não deixe seu esposo, não deixe sua esposa. Vamos tentar resolver isso aqui à luz da palavra do Senhor. Isso é uma mente restaurada, gente. Isso é uma mente de Cristo. E nós estamos vivendo numa época que as pessoas querem soluções rápidas. Elas não têm paciência para resolver as coisas na sua vida. Quer tudo para o amanhã. E às vezes as coisas na nossa vida não se resolvem no amanhã, gente. É dias às vezes é anos para que as coisas se resolvam. Amém? Que a alegria esteja presente na nossa vida. A paz. Uma pessoa madura, ela procura paz. Ela procura reconciliação. Você concorda comigo? Já viu pessoas que dormem um chateado com o outro? Dorme um com raiva do outro. Gente, isso é pecado.
E o diabo sambando no meio da cama. Oh, coisa maravilhosa. Ele chega a samba, chega a sorrir. Um se vira para o lado, o bicudo, outro para o outro. Gente, tem que haver perdão antes. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Que a sua ira não se ponha quando o sol for se pôr. Resumindo, o que é que Paulo está querendo dizer? Você pode se irar, mas no final do dia, pelo amor de Deus, busque reconciliação. E às vezes acabamos caindo no fator da carnalidade. Dormimos brigados, chateados um com o outro. Nem cheiro rola, né? Tchau, meu irmão, né? Boa noite. Nem isso tem. Meu Deus, o irmão Binha chega quase de desmaia ali, né? Que Deus nos chamou para isso, amém? Para reconciliação, amém, gente? E para a paz. O que é que a Bíblia fala? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem pessoas que não gostam da paz, elas querem viver no reino de ódio. Quem são essas pessoas, pastor, que não querem viver em paz? As pessoas que gostam de fofoca, que vivem 24 horas falando da vida dos outros. Quando senta para conversar com você, não tem nada espiritual, é só fofoca. Menina fulana, menina fulano. E que lá presta, que lá nojenta. Isso aqui me fofocou, falou de mim, olhou para mim, disse para a cabeça, e você começa e fica. O dia todo aquilo, você vai se alimentando com aquilo. Gente, cuidado, guarda o seu coração. Porque é dele que procede a saída da vida. Guarde o seu coração. Cuidado com quem está perto de você, cuidado com o que você escuta, pelo amor de Deus. Isso vai falar muito sobre você lá na frente. Você odeia fofocar, mas se você ouvir pessoas que fofocam, daqui a pouco você está fofocando também. Cuidado, guarda o seu coração sobre essas coisas, pelo amor de Deus. O que eu mais vejo é crente fofoqueiro. É sério, é porque eu freio as coisas. De verdade. Que eu boto para frear as coisas. Tem coisa para dizer que não presta, não, boto logo para fora da igreja. É desse jeito. Eu fico, calma, rapaz, não é assim não. Não é pegar e chutar como a pessoa fosse um nada, né? É uma pessoa, amém? Temos que buscar a reconciliação, temos que ver o crescimento da pessoa. Nós devemos ver também a transformação da pessoa. A pessoa está na fraqueza ou se é um ímpio. Ninguém sabe. Quem vai dizer é o tempo, ao decorrer do tempo. Amém, gente? A paz, longanimidade, que é uma coisa que quase ninguém tem. Misericórdia, um ânimo longo, né? Já viu um ânimo longo? Um dia se acorda bem, outro dia está mal. Já viu? Quem está com a cara de cavalo num dia, no outro dia está sorrindo. E tem crente que só está feliz quando está com o dinheiro no bolso. Quando não tem dinheiro, está com raiva. Morde todo mundo, trata todo mundo mal. Cuidado, gente. O que é que Paulo diz? Vós que sois espirituais, nós somos chamados a ser espirituais. Seja espiritual. E ser espiritual é você ter essas evidências na sua vida. É fácil, gente? Não. Porque tem gente que irrita a gente mesmo. É ou não é? Eu já disse a você que eu não gosto disso. E o povo ainda insiste e faz, né? Mas você tem que ter paciência, não é? É só você que não é para fazer, mostrar que eu não gosto disso. Você me irrita quando você faz isso. A pessoa faz o quê? Vai e faz. Vou dar exemplo para você. Conversando com um pastor amigo meu, ele contando lá no grupo, tá? Disse que uma irmã, quando o marido dizia, eu não gosto, e ela, Espírito Santo, olhe para dentro, e ele falando, e ela, você está debochando da minha cara, eu não estou gostando. E ela, chega gritando, não quero ouvir tua voz. Então, e o marido tentando resolver os problemas. Certo dia o homem pegou e foi embora. Problema resolvendo. Quando você não quer resolver o problema e o outro quer, vai ter uma hora que um lado cansa. Você concorda comigo ou não concorda comigo? Depois não chore o leite derramado. Porque eu digo a você, para arrumar um homem hoje sério, bíblico, homem de Deus, já é difícil. Viu? E vice-versa também. Arrumar uma mulher séria, bíblica, dona de casa, amável, é raridade. É raridade. Benignidade, bondade. Já vê aquele pessoa, eu vou dizer uma coisa, bondade, vou dar um exemplo de bondade. Isso não te serve mais. O que é que tu faz? Tu joga fora, mas não dá a ninguém. As bananas ficam podres na tua casa e tu não oferece o próximo. Meu irmão, tá aqui as bananas, tá ficando rindo, eu vou comer. Leva, faz lá um suco para tu, faz alguma coisa. Comida vencendo, meu Deus do céu. Crente estragado, come, deixa, joga fora a comida. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Se está estragando comida, é pecado. Só coma aquele que você aguenta comer. Não coma com os olhos, não, em nome de Jesus. Amém? Não, pastor, eu como 1 quilo, mas coma. Lamba o prato, chega a raspa, passa a língua no final assim, no prato. Ó. Se acabe com o prato.
Mas coma, não jogue fora não. Fico doente quando eu vou na casa de crente e o povo pega a bacia de macarrão, colocou o tomate vai e azeda, né? Eita, azedou o tomate, chega, vira. Tá te pegar, abençoado. Seja organizado, amém, gente? Só compra aquilo que você vai comer, em nome de Jesus. Seja organizado, cuide das suas finanças. Só gasta aquilo que você pode gastar. Não passa daquilo não. Se você ganha 5 mil, 2 mil, 1.000, gaste 800. 200, deixa aí guardadinho, porque na urgência, na doença, está lá guardado. Amém, gente? Isso chama-se mordomia cristã. É Deus te dar e você zelar por aquilo que Deus te dá. Dinheiro é coisa séria, meu amigo. Dinheiro não é seu não, é tudo de Deus, amém, gente? Que o que Deus te dá, cuide. Amém? Deus lhe deu, cuide, homem. Sabe organizar bem as finanças. Para de gastar com besteira, hein? Nada contra assim você comprar uma coisa cara, mas não cabe no teu orçamento, não compra. Sabe que vai ficar o ano todo apertado. Se não é uma necessidade, não faz. Amém? Tem gente ficando apertado porque quer comprar um S25 Ultra da Samsung, 12 mil. Pronto, divide em 10, vá. 10 de 1.200, arrocha não. Mas não sei não, pastor, eu vivo de Bolsa Família. 25 Ultra. Nada contra, tá, gente? Quem tira em Bolsa Família, pelo amor de Deus, é um direito seu, estabelecido pelo Estado. Tire mesmo, viu? Tire com vontade. Vá lá, faça seu cadastro. Não é seu? Não é seu ou não é? Não tem direito? Não está na lei? Fica à vontade. Amém, gente? Mas se organize, não fique contando com dinheiro que nem seu, é do Estado, daqui a pouco ele corta, aí tu vai ficar devendo os outros, não vai dar certo. Amém? Conte com o seu suor. Amém? Se garanta aqui, ó, no dia a dia, no que Deus lhe dá. Amém, gente? Oh, Jesus Cristo. Depois a gente vai ter que ensinar sobre finanças na igreja, amém? Sobre o dinheiro. A gente tem, mas não sabe se organizar sobre finanças, amém? Tem gente que com 1.000 faz 10 mil. É ou não é? É o chamado nó e pingo d'água, né? Deus é bom, amém, gente? Imagina só, chega para você um irmão que está endividado. E você é outro também. É vós que são espirituais, aí você fala, oxente, meu nome está sujo. Lindo para você. Eu conheci uma pessoa que tinha 60 mil reais de crédito no cartão do Hiper, meu amigo. Queimou os 60 mil e deixou ela para lá. O nome, isso é coisa de crente, gente. Seja sincero, isso é coisa de crente. Não, isso é roubo, meu amigo. Amém? Não, pastor, eu só deixei de pagar porque eu levei uma lapada no carro, quebrei meu braço, minha mulher ficou lá para trás assim, toda torta, e eu não tive mais dinheiro. O dinheiro que eu tinha, tudinho foi para pagar, custear o plano e algo do tipo. Aí tudo bem, se você não tem como, foi acontecido, mas você deixar porque você quer, isso é roubo, viu? Amém? Vou sujar aqui meu nome no Nubank logo, né? Vou lá falar assim, empréstimo, cuidado. Amém, gente? Honre seus compromissos, seja um homem. Amém, gente? Honre. Em nome de Jesus que Deus lhe deu. Em nome de Jesus. Deus é bom, não é bom? Depois a gente vai, né? Deus já está tocando assunto de finanças, a gente vai depois falar sobre isso, né? Um culto específico, se fala sobre dinheiro, né? Investimento, é muito bom investimento, né? Às vezes a gente fica muito preso ao INSS, né? Para ser aposentado, você tem outros meios de se aposentar também. Você colocar lá todo mês, depois ensine sobre isso aí. Você que vai aqui com 45 anos, 60, você já está aposentado com um dinheiro muito bom, mais do que o INSS, não é? Nem depende mais do INSS para nada, sei lá, para lá. Se quiser aposentar, aposenta. Se não quiser, também não aposenta também não. Né? Já estou aposentado. Amém, gente? Ah, povo, não sei o quê. Bolsonaro e Lula, trabalhe não. Trabalhe não coma não, por isso você tem alguma coisa na sua mesa. Deixe de besteira, amém, gente? Viva a sua vida, esqueça político, em nome de Jesus. Se você não comer, se você não trabalhar, você não come, não. Amém, gente? Ninguém bota nada na tua mesa, não. Se Deus não te der, político não vai te dar, não. Amém, gente? Se você for ver, colocar na ponta do papel, meu amigo, um fala, não faz, outro faz, não come, quem fica um palhaço é você. Sabe o que você faz? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acabou, meu amigo. Ponto final. Quem rege, quem põe, quem tira, quem coloca, quem desbota, quem faz tudo é Deus, meu amigo. Ponto final. Estou aqui só de cabeça baixa, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém, gente? Ponto final. Fim de conversa. Então, nós somos espirituais. Quando essas pessoas chegarem para nós com esses problemas, que a gente aprenda a resolver essas coisas. Amém, gente?
mas de forma bíblica. Não fique botando lenha na fogueira. Se o irmão chegar para você, meu irmão, aconteceu um negócio na igreja, se eu te contar, tu vira para trás, diga não conte não, que eu não quero virar não. Você já corta o mal pela raiz. Amém, gente? Porque o que mais tem são pessoas tentando inflamar um contra o outro. E a gente não está aqui para isso não. Amém? Está aqui para resolver os problemas de forma mais tranquila possível. Amém? Gente, é como eu falava esses dias com o irmão Renato, hoje ele está pregando lá, na cidade de Cabedelo. Eu disse, está chato, e eu vou dizer a você o que é que está chato. Pastorear está chato, e eu vou lhe explicar o porquê. É bom a gente ser aqui duro nas nossas palavras, às vezes na mensagem, para você despertar, rever seus conceitos, rever sua fé, suas convicções. É assim ou não é? É bom ou não é? Poxa, o pastor dá uma chamada, o cara desperta, porque tem uns que ficam tentando, ele arrudeia, ele pega a balsa, ele vem andando, aí para aqui a balsa, ele volta, vem para cá, depois eu vou para casa dele, para depois falar que aquilo é pecado. Eu não gosto de arrudear não, eu passo a balsa e vou logo dizendo, é pecado, viu? É pecado, isso é pecado. Tem gente que arrudeia tanto para dizer que aquilo é pecado. Eu não gosto de arrudear não, eu vou logo direto ao ponto. Amém? E às vezes está ficando chato, sabe por quê? Porque quando a gente vai pastorear, porque o ato de pregar é uma coisa, eu pregar aqui para vocês é uma coisa. Pastorear é quando você vem até a mim conversar alguma coisa e eu vou lá e converso com você e direciono você. Esse é o ato de pastorear. Eu digo a você porque está ficando complicado, porque hoje ninguém quer mais ouvir o que precisa não, quer ouvir o que quer. E ainda diz, não, pastor é muito chato, homem duro. E você fala tranquilo com as pessoas fazem de um giro um giral. A pessoa que você fala, não, acho que esse não é o caminho certo seria por aqui. Vixe, o pastor foi tão rude dizendo que o caminho não era por ali. Eu falei, mas eu falei ignorando com você. Não, mas porque o senhor foi contra a minha vontade. Vocês entendem, gente, o que eu estou querendo falar? Aí, isso que Paulo fala se tornou um desafio para nós hoje. Você tem que saber até o que vai falar com as pessoas. As pessoas chegam cheias de pecado, cheias de problema para você, você vai tentar direcionar, as pessoas acham ruim. As pessoas não gostam. As pessoas se sentem confrontadas. E esse é o alvo da palavra, amém, gente? Se você está indo por um caminho torto, a palavra vem lá e está errado. E o pastor diz a você, você está errado, esse não é o caminho que você deve seguir. E as pessoas se sentem incomodadas, se sentem chateadas e dizem, mas não vão mais para a igreja. É muito fácil você chegar numa igreja grande, sentar lá e sair de lá, a mesma pessoa concorda comigo, e não ser pastoreado, não ser assistido. É fácil ou não é fácil? É fácil, mas quando você entra numa igreja e diz, eu sou membro daquela comunidade, requer agora um certo compromisso local. Você agora vai ter que rever os seus conceitos, vai ver como é que você se porta, como você fala, porque você agora leva o nome de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Paulo diz isso, eu lendo isso, eu falei, meu Deus do céu, como isso é difícil, é um desafio para nós hoje. Quando chegar para você uma pessoa, faltando alguma coisa, algo do tipo, seja espiritual. E tenha cuidado para que não seja também tentado. De que forma, pastor, você é tentado? É quando a pessoa vem falar para mim a fofoca, eu caio no meio da fofoca também. Aí eu desço no cacete. Guarde seu coração quando você for conversar com as pessoas. Amém, gente? Isso pode ser quem for, gente. Aconteceu essa situação, sei que ninguém chega esse horário aqui mesmo, eu vou falar. Aconteceu essa situação? Compra não sei o quê, compra camarão, compra, como é? Compra carne, aí o povo, não é Semana Santa, eu falei, olha para isso aí. Homem, em nome de Jesus, todo dia é santo. Vá, bote carne aí, uma picanha aí, para a gente rachar aí, cortar na faca, em nome de Jesus. Botou lá a picanha, bota a carne para o lado de cá e conversa essa. Aí o povo fala isso, porque é cultura. Mas se for da forma bíblica, era para matar um carneiro. Essa carne, se fosse da forma bíblica, na Páscoa, era para matar o carneiro e todo mundo comer e deixar só os ossos. Come tudo. Mas por agora é o peixe, né? Aí onde é que está na Bíblia o peixe? Na Páscoa. Onde é que a gente acha? É tradição. É bom peixe, eu gosto de peixe. Mas Páscoa, se for ver o que é Páscoa mesmo, não era para comer nem... Né? Era só carneiro, carne com força. Era carne com força. Toma, bota para cá, carneiro com força. Bode, bota o bode aí, tora aí. Amém, gente? Ovo de chocolate, né? Que eu chamo de chocolate. Páscoa, né? Eu nunca vi coelho dar ovo, né? Já viu coelho dar ovo? Nunca vi, mas o povo diz que o coelho é ovo da Páscoa. O coelhinho lá, né? Nós temos que mostrar às nossas crianças o significado da Páscoa. Diz o seguinte, olha, foi o Cristo Pascual que morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia.
Isso aí só pode comer, pastor, pode comer, amém, gente? Se você tiver também lá um ovo lá de chocolate, você também pode me dar também, que eu aceito também, tá? Eu não faço questão com isso, pelo amor de Deus. Mas, pronto, eu conheci uma igreja, não vou dizer o nome, Assembleia de Deus, que ela diz o seguinte, da seguinte forma. Eita, falei o nome sem querer. Foi num impulso, né? Não. Foi no impulso. Chegou pro pastor, o pastor disse assim da seguinte forma, pastor, eu também não vou dizer o nome do pastor, também José Carlos de Lima, e chegaram para ele e disseram assim, pastor, não pode comer ovo de Páscoa? Ele fez, pode, né? Aquele jeito, que é doutrina, né? Aqui pode, né? Pode, pode. Mas como é que eu vou comer? Você quebra todinho o ovo, depois você come. Qual a diferença? De comer ele inteiro ou comer o ovo quebrado? Qual é a diferença? Me diga qual é a diferença. Não é não está ali o chocolate, ou não é? Não seria mais fácil dizer, olha, seria importante até a gente fazer um evento na igreja futuramente, algo do tipo, falando para as crianças, a gente dá o ovinho, a gente fala o significado, diz tudo direitinho, diz que Jesus é a ressurreição, que ele ressuscitou e fala o significado da Páscoa a essas crianças. E elas podem comer à vontade. É assim ou não é? Não seria mais fácil do que ter um ato religioso? Daqui a pouco vai ter comida de milho, né? Não vai ou não vai ter comida de milho? Daqui a uns 2 meses, né? 3 meses, né? 2 meses, em nome de Jesus. Deus é bom, viu? Eu acho que eu vou bater perna pro lado de cá. Venha, né? Bater perna pro lado de cá. Em nome de Jesus. E pode comer milho? Não, não pode. Aí você para e vai perguntando e vai vendo por que não pode. Gente, essas pessoas chegam para mim, tá? E eu tenho que agir de forma muito espiritual para não brincar, porque às vezes é uma coisa tão lesa que as pessoas levam a sério que dá vontade de brincar e rir, né, com aquilo. Mas eu sei que elas estão ali no ato religioso delas. Né? Pastor, eu posso comer milho? No período de sonho, você pode. Poder, você pode. Agora, se você não quiser comer milho porque é uma festa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a Pedro, a não sei quem, não sei quem, você também não coma cuscuz. Certo? Você não coloque ervilha e milho verde nas comidas. Naquele período, tá? Não coma, pelo amor de Deus. Se você comer qualquer coisa que seja derivado do milho, você está pecando. Gente, tudo é de Deus, gente. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, que tudo é de Deus e tudo é santificado pela oração. Vou dizer para você, eu não vou e também não aconselho, porque realmente aí seria pecado. Cosme Damião, né? Você não vai para a fila, porque de fato ali foi oferecida, ali foi oferecido. Mas a pessoa passa na tua roupa, só quer um saquinho, me dê para cá, homem. Gente, me dê para cá o saco. Só não vou para a fila. Mas quer me dar o saco? Me dê para cá. Eu vou orar agora. Senhor, em nome de Jesus, te ofereço, em nome de Jesus, amém. Ainda mais sai rasgando comer as pipocas. Amém, gente. Pastor, pelo amor de Deus, o que eu fiz, tudo é de Deus, meu amigo. O diabo é que gosta de confundir as coisas. Amém? Ele gosta de manchar as coisas, mas é de Deus. Amém, gente? E ponto final. Acabou. Pastor, tem ali um bocado de carne que o rapaz está dando, mas ele disse que foi uma oferenda. Eu falei, me dê que eu oro e como. Se tiver picanha, melhor ainda, né? Acabou, meu filho, chega para cá e me chame, viu? Pastor, não foi oferecido ao Deus, beleza, pode ser oferecido ao Satanás, homem. Eu vou orar e vai estar desfeito. É porque a Bíblia diz isso, gente, também. Mas é tanto fardo que se coloca nas pessoas que as pessoas ficam com medo. Não usa isso porque isso for oferenda. Já viu o nome? Helmans. Homens do inferno. Alô, diabo, já viu na coca de trás para frente? Eu vou continuar tomando coca. E eu vou continuar comendo maionese. Ou ele diz alô, diabo, mas eu digo alô, Jesus. Homem. Não, estou errado. Coca, alô, não, é homens do inferno, eu digo homens do céu, que eu sou do céu, você está dando do céu. Eu vou comer. Amém, gente? Vou orar e vou comer, ponto final. É um povo leso, cheio de besteira, que eles conseguem ver tudo. Só não vê a safadeza da igreja. Pastor adulterano, pastor traindo a esposa, dando em cima de um... Isso aí a gente não vê, não. Isso aí não vê, não. Mandando foto nu, vídeo nu para as membros. Aí pode. Aí é de Deus. Mas, gente, temos que parar com isso hoje em diante, sempre. A Bíblia nos dá respaldo para tudo. E para tudo mesmo, e nos deixa livre dessas coisas. Isso são armadilhas do diabo para aprisionar nossa mente e tirar nossa liberdade que Cristo nos deu. Praia não pode tomar banho, brinco não pode, e não sei o que. Gente, acabou isso em nome de Jesus.
Acabou isso, e nós temos que colocar freio e as pessoas chegarem até a nós, a gente como é espiritual, guiar essas pessoas na verdade. Dizer, minha irmã, isso é um ato religioso. Esse é um ato que não é bíblico. Mostra-me na Bíblia, está aqui. Gente, olha lá em Gálatas, Colossenses, por favor. Capítulo 2, versículo 16, e eu vou encerrar essa leitura. Quem achou, diga amém. Colossenses capítulo 2, versículo 16. E é muito triste, porque quando você fala com essas pessoas, elas tratam você como fosse um libertino. Já viu? Como você fosse muito libertino, o pastor é muito libertino. Isso não é igreja. Já viu? Já viu, gente? É o que eu canso de ver. Isso é igreja, é? Não, é não. A igreja não. Quem achou, diga amém. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e de quê? O texto está dizendo, viu? Não é eu não. Vou ler de novo, bem devagarzinho. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e de... Não coma a galinha cabidela, que é do diabo. Quando você fizer, por favor, chama o pastor. Viu? Amém? Que a coca eu trago. Amém, gente? Carne de porco não pode. Já viu também? Eu não vou entrar aqui em mais detalhes, porque está ao vivo. Senão, né? Vamos excomungar. Quer que eu entre em detalhe mesmo? Tem certeza? Fala não, maturidade. Depois lá na frente eu falo mais. Amém, gente? Porque liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Precisa de equilíbrio para tudo na nossa vida. Amém, gente? Tem coisa que o povo diz que é pecado, mas biblicamente não é pecado. Só não vou dizer o que é agora, né? Mas na frente eu falo. Pô, isso é pecado, isso é do diabo, isso é não sei de quê. A Bíblia diz que não é não. A Bíblia manda ter equilíbrio. Mas não diz que é pecado. Ter equilíbrio é uma coisa. Pecado é outra coisa totalmente diferente. Amém, gente? Não vou dizer o que é não. Futuramente eu digo o que é. Ou dia de festa. Ou de lua nova. Ou de sábados. Já viu, gente? Se você não guardar o sábado, vai para o inferno, né? Os adventistas, já viu? Pronto. O texto aqui já quebra, né? A ideia. Porque, um exemplo, tem crente hoje que ele é místico demais. Sandália virada na tua porta. Tira, desvira para não agorar minha mãe. Vai. Agora não, tire, pelo amor de Deus. Vai, desvire. Não, gente. Amém, gente? Não tem nada a ver. Não passe debaixo da... Se o espelho quebra na tua casa, 7 anos de azar, já viu? Não tem isso não, gente, pelo amor de Deus. O que mais tem isso é dentro da igreja, gente ainda místico com isso. Preso a essas coisas. Igual a minha prima. Eu vi. O que foi que tu viu lá dentro? Eu vi um vulto. O vulto de que vulto tu viu? Vou lá agora. Tá desligado? Deixa desligado. Eu quero ver o vulto. Se eu ligar ele vai desaparecer, né? Quero ver o vulto. Andei o quintal, andei os negócios dela. Falei, cadê o vulto, homem? Deixe sua besteira. É porque a gente ficou, o diabo se materializa biblicamente, onde foi que você viu o diabo vir e se coisar? Me diga onde foi biblicamente. Onde você viu? Em nenhum lugar da Bíblia vai ter. O diabo vinha, eu estou aqui te pegar. Aí pega um tridente, um chifre. Essa imagem do diabo foi colocada na Idade Média, período das trevas. Foi colocar essa imagem. A igreja romana criou essa imagem para colocar medo nas pessoas. Mas o diabo a gente não sabe como ele é. A Bíblia diz que ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Aí tu vê que o diabo às vezes chega na vida dos outros, chega em silêncio, né? Caladinho, chega nos outros. Judas disse que o texto diz que o diabo entrou em Judas. Judas não explodiu, Judas não rosnou, Judas não gritou, no sapato não, só foi entregar Jesus por 30 moedas de prata. Às vezes, gente, o diabo vai estar na vida dos outros, ninguém precisa rosnar não, gritar não. Mas o diabo está lá na pessoa. O demônio está lá na pessoa.
Simples assim. O povo acha que o demônio precisa se manifestar, né? Falar, um jeito, um negócio. Não vai falar assim, não. Esqueça isso que não vai nem falar assim, não. Ele usa a voz da pessoa do mesmo jeito. Ele usa a mente das pessoas. Entra na mente das pessoas. Amém, gente? É assim. O povo que gosta dessas coisas, negócio meio neopentecostal, né? Aí o povo diz, está amarrado. Onde está na Bíblia dizendo que está amarrado? Me diga. É porque a gente brinca, tal, né? Está repreendido. Onde está na Bíblia que é para dizer assim, quando o diabo aparece ou alguma manifestação do diabo está? A Bíblia manda sair em nome de Jesus. É gente que fala porque fica um hábito, né? Está repreendido, em nome de Jesus, né? Mas não manda repreender. Em nenhum momento ele manda, está amarrado. Amarrado quem, homem? Está amarrado, está solto, homem. Está solto com a bexiga, né? E o texto diz o seguinte, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo, tá, gente? Não deixem que ninguém se faça de árbitro, dizendo o que é para você fazer, para desclassificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões. Olha, baseando-se em visões, sabe? Eu tive uma visão. Estou dizendo a você que eu tenho uma visão. Eu vi um anjo, né? Já viu? O texto está dizendo aqui. É ele que está dizendo. O texto, vou ler de novo com vocês. Não deixem, ele está dizendo, não deixem que ninguém se faça árbitro. O que é árbitro aqui nesse sentido? É tomar uma decisão sobre... A gente não bota o rapaz lá para apitar, ele que toma a decisão por nós, não é? Ele que está ali vendo. Não deixe ninguém ser árbitro sobre vocês. Para desqualificar vocês, que já têm entendimento da verdade, com pretexto de humildade. Você já vê que aquele povo chega para você, com aquela falsa piedade. Meu irmão, Deus é contigo, vaso. Terra. Ramanacéia. Já viu? Pretexto de humildade. A fala dele aparenta que tem... A fala que ele fala aparenta ter humildade, mas não tem humildade nenhuma. Olha o que o texto vai dizer. E culto dos anjos. Viu um anjo, está na porta. Está ali. Dois, de fogo, em pé. Eita, voando aqui. É eu que estou falando? Se o povo lesse as cartas de Paulo, acho que muita coisa já se resolvia, não era? Na igreja de hoje atual. Só ler as cartas já resolvia muita coisa. Boa, acaba estuda, né? Mas só ler já resolvia muitas coisas. Baseando-se em visões. Estou vendo agora. Os olhos espirituais foram abertos. Vou desenrolar o rolo agora. Visão. Estou vendo tudo, pastor. O mundo espiritual está aberto agora. Olha o diabo correndo com a flecha para atirar no outro. É o que mais tem, gente. Baseando-se em visões. Estando cheio de quê? De orgulho. Sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas ligamentos, crescem o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que vocês ainda estão sujeitos a regras como se ainda vivessem no mundo? Como tais, não toque nisso, não coma isso, não peguem naquilo. Toca nisso não, que isso dá azar. É tanta da coisa, gente. Eu digo a você, é coisa demais, que colocam muita regra, que a Bíblia diz que não é Bíblia, que o povo bota regra. E o povo gosta, você sabe que o povo gosta disso? O povo gosta de regra, o povo gosta de estar preso a essas coisas. E dizer, não faça não, você não deve fazer isso não, que se você fizer, você vai ver. Isso, gente, é abuso de autoridade. Amém, gente? Isso é um abuso de autoridade. Verso 22. Olha só, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de quem? De homens. Vou dizer para você. Chegou um certo tempo que eu também, agora sim, eu vou falar porque tem que falar mesmo, não tem o que fazer não. Tinha um pastor chamado Praxedes, lá na cidade de Cabedelo, ele disse assim, as mulheres não podem andar de bicicleta. E ele diz os motivos. Irmã Helena, não baixa a cabeça não. E ele diz os motivos porque a mulher não pode andar. Eu não vou dizer porque realmente tem criança aqui. E ele diz o motivo porque a mulher não pode andar de bicicleta. E ninguém ia de bicicleta para a igreja, mas tinha uma irmã lá que tinha um galpão, era a casa dela bem grandona, um galpão bem grande.
E as irmãs chegavam lá, já entrava, ela já deixava o portão aberto, as irmãs, vum, 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 de bicicleta. Deixava a bicicleta tudo lá e corria para a igreja. E vinha tudo no mesmo caminho para ajudar os irmãos. Eu falei, porque todo mundo vai por esse caminho? Porque cada um não toma seu caminho, né? Ele seguiu. O que aconteceu? Meu amigo, era bicicleta demais. Tinha mais de 150 bicicletas de mulher lá. É doutrina da igreja, tudo está em disciplina. Mas o texto bíblico diz que com o tempo isso desaparece. Isso se acaba. E se acabou. Hoje você vai lá no galpão lá dessa igreja, está cheio de bicicleta. De todo tipo, da mais cara, da mais barata. Sem freio, com freio. Está lá. Porque com o tempo essas coisas fazem o quê? A gente desaparece. Porque é doutrina de quem? De homens. O homem foi que criou essa doutrina. Não foi Deus que criou. Amém, gente? Chegou um tempo que a mulher não podia cortar a franja, né? Fazer uma franja no rosto, assim. Porque ela era tratada como uma mulher meretriz, uma prostituta no tempo. Hoje a mulher faz franja e ainda canta no coral da igreja. Por quê? Doutrina de quê? De homens. Vocês entendem, gente, que tem coisa que não é bíblica, a gente, olha, o que não for bíblico, a gente não deve respeitar. O que é bíblico, a gente vai lá e respeita. Amém, gente? De fato, essas coisas têm aparência, olha só, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promover um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento áspero para com o corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que Paulo está querendo dizer aqui? Você pode dizer às pessoas que ela deve fazer isso, fazer aquilo, que ela não pode fazer isso e aquilo, mas o grande problema do homem está no coração do homem. O problema é dentro do homem, não é fora. Você pode dizer, e tem igrejas que gostam disso, ó, para você ser crente, você tem que estar nessas características aqui, é saia, é não sei o que, tal, tal. Se você entra daquela forma na igreja, as pessoas já te tratam como um crente, você é um salvo, você é um crente mesmo, tal. Mas o grande problema que Paulo está querendo dizer não é essas características estarem em evidência fora do corpo, é no coração. Porque quantas pessoas estão lá arrastando, varrendo o chão, mas o coração é podre, é imundo, traindo o marido com outro homem, com outra mulher. Gente, pelo amor de Deus. Agora assim, eu não posso falar nome, mas porque isso aí cabe processo. Eu não posso falar nome por causa disso, porque esse momento aí cabe processo, né? Pronto, tem um rapaz que é de uma igreja, também não vou falar nome. De uma igreja, ele é chefe lá dos diáconos e ele tem outra mulher. Todo mundo sabe na cidade. Mas é chefe do diaconato. Não vou falar nome, tá? Não falei nome. Vocês entendem como isso é grave, gente? Por causa de dinheiro, hoje as pessoas exercem ministério. E está tudo certo ele ter outra mulher. A mulher sofrendo em casa, definhando com depressão. Você acha isso justo? Você é sincero? Isso é justo. Mas é mais fácil dizer, meu irmão, bota um paletó, bota uma gravata e você é crente. O que você faz lá fora está tudo certo. Aqui dentro você tem que se vestir assim. Certa vez, um homem estava tendo 3 mulheres dentro da igreja, dentro dessa comunidade cristã, e a base de pastores soube disso. O que foi que fizeram? Chama ele aqui, vamos colocar ele em disciplina. Qual foi a disciplina desse cidadão? Tira a gravata por 2 semanas. Isso é disciplina bíblica, gente? Não é disciplina. Vocês estão vendo, gente, que as pessoas estão mais preocupadas com a vestimenta dos outros do que mudar o coração dela, gente? Gente, uma pessoa salva, ela sabe como se vestir sem um pastor ou a igreja dizer o que ela vai vestir, gente. Amém, gente? Uma pessoa que o Espírito Santo de Deus habita no coração dela, ela sabe com o que ela vai se vestir. Eu não preciso falar absolutamente nada, Deus sabe. A barriga está de fora, a pessoa não gosta, tira, o short está curto, aumenta um pouco mais. E assim vai. Amém? Só não pode estabelecer um padrão. Diz, olha, é assim, assim, assado. Para certos eventos, eu até concordo. Você não vir no púlpito, cantar alguma coisa. Realmente é até legal ter esse padrão, algo do tipo, um assaio, um negócio. Para que não chame tanta atenção quem está aí embaixo, tudo bem. Mas você dizer, olha, lá fora tu não pode andar de camiseta não, diabo. Porque se tu andar, tu tá com a moléstia. Você entende como é? É assim que acontece, gente. Eu digo pessoas que estão presas nisso. Mulher não pinta cabelo, mulher não faz nada. Gente, isso é muito triste, gente. A essas pessoas, elas gritam por socorro. Você concorda comigo? É tanto que elas procuram a gente, vê a gente tão tranquilo, tão livre nesse sentido. Que igreja é essa, mulher? Né? Que igreja é essa? Porque ela entende que aquele modelo de igreja para ela é bíblico. E você está vivendo numa igreja que te deixa tranquila, livre, sem te colocar fardos. O único fardo que tem é o da Bíblia. Só isso, e nada além daquilo. E as pessoas te procuram pedindo socorro. Eu digo por mim, gente, é direto. Pastor, eu queria conversar com você. Eu falo, meu irmão, não vou conversar com você, porque o que eu vou falar
Pode ser que você tenha um choque lá com o seu pastor, e eu não quero ter atrito com ninguém, não. Faça o seguinte, procure o seu pastor, diga ele o que está se passando, ou você muda de igreja, meu irmão. Porque eu não posso te direcionar nisso aí. E às vezes a gente fica com pena, né, gente? Eu fico com pena. Os olhos assim, o caba não pode jogar uma bola, meu irmão. Fico com pena do cara. Pastor, esse jogo aí que o senhor está tendo lá, hein? Eu falei, isso é 15 conto, quer não? Minha igreja não deixa. Porque lá é palavrão. Eu falei, meu irmão, até no teu trabalho tem palavrão. Todo canto vai ter um negocinho, outro aqui. Tá achando ruim o quê? Não, porque, sabe, o senhor sabe, né, que acabam de estar misturado com ímpio. Eu falei, irmão, tá rindo, todo dia eu tô perto de ímpio. Você entenda que isso é ensinado a ele, gente. Isso é muito triste. A pessoa vive num mundo que não existe, gente. Amém, gente? Não existe. A única coisa que Cristo disse, Senhor, não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. E Deus tem nos livrado do mal todos os dias, gente. Isso é motivo de graça, amém? Vamos ficar de pé.